Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e tenho feito aqui ultimamente alguns vídeos a respeito da situação da Cracolândia, aproveitando para falar um pouco sobre saúde mental, né? Sobre luta antimanicomial, sobre formas de tratamento, né? Ontem, no Fantástico, teve uma matéria a respeito de comunidades terapêuticas. Quem pôde acompanhar pode ter tido uma ideia do que estamos falando, né? Do quão problemático é isso. Eu não vi a matéria, soube hoje, vou procurar depois saber. E tenho lido esse livro aqui, Crônicas do Crack, do Luiz Marra. Luiz Marra, pelo que eu entendi aqui, ele é médico, né? Ele escreve esse livro aqui com alguns relatos, algumas crônicas que ele escreve de experiências que ele teve com diversos tipos de usuários de crack, né? E aproveitando o ensejo aí de toda essa situação, né? Tem uma parte aqui do livro, na página 73, que diz de forma muito eficiente assim, tudo que eu também procuro transmitir aqui, né? Eu vou ler esse trecho, na verdade vou contextualizar primeiro. Esse aqui é uma crônica que se chama, deixa eu procurar aqui, Antônio Santiago, o Dito e o Oculto. Aqui o Luiz, né, ele descreve uma situação, um encontro com uma pessoa, um povo da rua, né, que vive na rua, usuário de crack, no qual essa pessoa aparece de forma bastante performática para ele, causando um misto de medo, de contemplação, né, e ele vai dizendo aqui, resumidamente, né, o crônica é bem mais ampla, bem mais complexa que isso. Ele vai dizendo de como essa situação fez ele pensar nas pessoas, em quem elas são, nos usuários, né? Como ele reagiu a isso. Enfim, bem interessante para quem tiver a oportunidade de ler esse livro. É um livro que vai trazer muito essa questão, né? E especificamente na página 73, depois dessa experiência que ele descreve aqui na crônica em si, ele faz um comentário. E eu acho que a parte essencial desse comentário está aqui. Depois de descrever, né, tudo que ele viveu nessa experiência com esse morador, com esse cara de rua, né? Não sei se morador também é uma forma legal de dizer, não é? O povo da rua, né? Ele vai dizendo aqui agora, né? Talvez por este motivo, eu digo ao leitor com bastante sinceridade as seguintes palavras: tome cuidado, você, e fique muito crítico com tudo que se fala e escreve por aí sobre drogas, principalmente sobre o crack, que agora é a bola da vez e ocupa o lugar de honra de bode expiatório de tantas mazelas brasileiras. No meu entendimento, na minha concepção, eu acho que não existe expressão melhor para a gente lidar com essa questão das drogas e dos usuários do que essa, bode expiatório, né? Bode expiatório de tantas mazelas brasileiras. O que significa? A gente tem muitas mazelas nesse Brasil, né? Na nossa sociedade. Aqui em São Paulo, muito, né? Eu acho que a desigualdade aqui é enorme, as carências aqui são enormes, uma cidade grande, com muita oportunidade, mas também com muita exclusão, com muita violência. Várias formas de violência. A fome é uma delas, o desemprego é uma delas. E a droga, ela acaba entrando no lugar de culpada, responsável por muitas coisas, né? Quando a gente faz isso, a gente ignora as outras, né? E é bem conveniente para em vários sentidos, né? Eu acho que no finalzinho a gente vai chegar nesse ponto de novo. Afirmo tudo isso sem precisar expor os motivos sobejamente conhecidos de que o crack é de fato perigoso
pode gerar gravíssima dependência. Ele não nega aqui o perigo potencial do crack como droga, como substância que altera a consciência, e ele não nega isso, né? Sei bem disso, mas afirma que o crack não é nada mais do que outra opção banal da busca de um efêmero e suspeito prazer e no pífio caminho existencial de muitas pessoas a quem se nega o direito de ser pessoas. Veja aqui a ideia que ele traz, né? Ele entende aqui que o crack nada mais é, como ele diz, outra opção banal da busca de um efêmero e suspeito prazer. A droga, geralmente, né, as pessoas que as usam, a gente pode arriscar dizer, que ela busca uma forma de sentir prazer, né, mais do que aquela já é uma fuga da realidade, é isso e aquilo. A gente pode pensar muito a droga como um facilitador de um certo prazer, um suspeito prazer, como ele coloca aqui. E prazer de pessoas a quem se nega o direito de serem pessoas, né? Como assim, né? Se nega o direito de alguém ser pessoa? Bom, é só olhar para as ruas, né? É só olhar nas cracolândias. Antes de entrar droga na vida delas, antes da droga ser algo central na vida delas, houve muita negação, muito impedimento, muita coisa negada, muita coisa não conhecida, né? E falta de estrutura de muitas formas. E de alguma forma é se negado a algumas pessoas o direito de ser pessoas. E é interessante isso que o Luiz Marra faz aqui, né? O pífio caminho existencial de muitas pessoas a quem se nega o direito de serem pessoas. Daí se pode perfeitamente imaginar que esse contexto maldito de abuso, proibição e marginalidade contribua sim para que certas pessoas mal informadas atribuam não apenas um caráter demoníaco ao crack. Trata-se também de um contexto que indica um motivo mais do que apenas químico para tornar essa droga violentamente adicta em certos redutos. Isso aqui é essencial, né? Toda vez que se fala de crack na grande mídia, né, se fala do perigo dele enquanto droga química no cérebro, as doenças que podem causar. E lembrando um pouquinho, né, do que eu já trouxe aqui antes na leitura do Paulo Amarante, sobre aquela ideia da psiquiatria clássica de olhar para a doença e não olhar para o sujeito. Se a gente entender aqui a dependência química como uma doença, se faz muito isso hoje, né? Se olha para essa doença, um mal químico, e não se leva em conta convenientemente fatores sociais, né? Fatores mais subjetivos, fatores mais políticos, né? Que facilitam a entrada de algumas pessoas no caminho das pedras, né? Então, assim, toda vez que a gente foca nessa questão de o problema da droga, o problema do crack, demonizar, né? Eu acho que quando a gente não consegue explicar muito alguma coisa, a gente tende a demonizar, tende a colocar esse véu de maldade, né? O mal do mundo. E mais uma vez, como o Luiz Marra faz aqui, não é negar o perigo que o crack pode representar e representa, mas não reduzir a questão a isso, né? Tem coisa muito mais profunda aí pra gente pensar, né? Antes de cair na fantasia idiota de que a gente pode eliminar o crack da sociedade e os problemas vão se resolver. E não é bem por aí. Eu acho que, como o Luiz coloca aqui, né, é só mais uma opção banal de busca de prazer, né? Se não for o crack, a cachaça. Se não for a cachaça, sei lá, vai sempre
existem meios de encontrar prazer. A questão é quando que a gente vai, de fato, assumir o desprazer causado pela nossa vida, pelo nosso mundo, pela nossa estrutura social, pelas mazelas, pelos abandonos, pelas negligências, pela falta de humanidade, pelo excesso de violência, por tudo isso. Tudo isso está ligado a qualquer situação extrema de sofrimento. E a gente inclui aqui, sim, a problemática do uso de drogas, do abuso de drogas, da dependência química. Mas não vamos cair na bobagem de atribuir ao crack, atribuir a qualquer outra droga, um problema enorme que tem como responsáveis outros fatores, outros atores, outras instituições, né? Então, mais uma vez, reforçar aqui essa ideia e, como o Luiz disse, né? A gente deve ter sempre um pensamento crítico, um olhar crítico, toda vez que a gente ouvir falar sobre usuários de drogas e drogas, né? Mais especificamente aqui o crack, como o Luiz Marra coloca, a bola da vez, o bode expiatório que vai levar aí o título de grande demônio nesse falso paraíso que a gente chama de sociedade neoliberal, capitalista, excludente, racista. E aí vai.